meninos do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje vamos estudar o modelo atômico de Bohr. Nessa imagem que você está vendo aí, você está podendo averiguar que esta luz incandescente está emitindo ondas de luz por este prisma, em que ele mostra faixas de luz visíveis de infinitas tonalidades, que vai do vermelho ao violeta, que são os chamados espectros de luz. Se esse experimento for repetido utilizando uma luz de gás similar às lâmpadas fluorescentes, mas sem a pintura branca no vidro que a envolve, não obteremos o espectro completo, apenas algumas linhas estarão presentes, correspondendo somente a algumas frequências das ondas de luz visível. Essas linhas formam o espectro de linhas ou espectro atômico. Nesta imagem você pode verificar que para cada elemento químico existe um espectro atômico e a diferenciação nas linhas de cores, que é o que faz a diferenciação entre esses elementos químicos, que no caso aí são o sódio, o hélio, o hidrogênio e o estrôncio. Vamos falar um pouco sobre os postulados do modelo atômico de Bohr. Esse modelo foi uma proposta para explicar o espectro de linhas de elementos químicos. Foi desenvolvido pelo dinamarquês Niels Bohr, que viveu de 1885 a 1962. Em 1913, para a elaboração de seu modelo atômico, o cientista propôs alguns postulados, afirmações consideradas verdadeiras, sem demonstração, pontos de partida para um raciocínio. Entre esses postulados estão os seguintes. Os elétrons nos átomos movimentam-se ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas camadas ou níveis de energia, que podem ser designados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas. A mais próxima do núcleo é a K e a mais distante é a Q. Quanto mais distante do núcleo, maior o nível de energia desta camada. Um elétron pode passar de um nível para outro de maior energia desde que absorva energia externa, ultravioleta, luz visível, infravermelho, etc. Quando isso acontece, dizemos que o elétron foi excitado ou que ocorreu uma transição eletrônica para um nível de maior energia. Como podemos observar na imagem aí, indicada pela seta vermelha piscando. Um elétron excitado pode sofrer transição eletrônica de retorno ao seu nível inicial. Neste caso, há a liberação de energia, ele perde energia, por exemplo, como forma de luz visível ou ultravioleta. Uma novidade desse modelo é que a energia dos elétrons é quantizada, ou seja, apresenta apenas determinados valores. Utilizando o modelo de Bohr, pode-se explicar os espectros atômicos, que está nesse esquema C da imagem. Algumas aplicações do modelo de Bohr. Para fazer isso, vamos realizar o teste da chama, que é o que você está observando nessas imagens aí. Ele teve importância histórica como um dos métodos empregados na detecção de certos elementos metálicos em amostras de minerais. Devido aos riscos envolvidos, não deve ser realizado pelos estudantes. Na ponta curvada, em forma de pequeno círculo de um fio feito de níquel e crômio, metais que não interferem no resultado do experimento, coloca-se uma pequena amostra de cloreto de sódio, NaCl, e leva-se a chama de um bico de Bunsen, segurando com um pregador de madeira ou fixado a um bastão de vidro para não queimar os dedos. Isso está mostrado na foto que vocês estão visualizando. Com esse fio levado à chama sem a presença do composto, não produz coloração na chama. Isso parece indicar que o sódio deve ser o responsável pela coloração. De fato, ao repetir esse procedimento com compostos de alguns outros elementos metálicos, percebe que cada um deles produz uma cor característica ao ser submetido à chama. Algumas dessas cores estão relacionadas na tabela que você vê na imagem aí. A cor do teste da chama é uma característica dos elementos metálicos presentes no composto analisado. E por que isso acontece? Quando os átomos de um elemento são colocados na chama,
O calor excita alguns elétrons, isto é, faz com que passem para níveis de maior energia. Ao voltarem aos níveis iniciais, liberam energia na forma de luz de várias cores que são características dos átomos de cada elemento. São as cores que aparecem no espectro atômico do elemento. A mistura dessas cores emitida simultaneamente por diversos átomos resulta na cor vista no teste da chama. E no dia a dia, onde podemos observar esse tipo de coisa? Os fogos de artifício são um exemplo. Quando os fabricantes desejam produzir fogos de artifício coloridos, eles misturam a pólvora com compostos de certos elementos químicos apropriados. Para obter a cor amarela, por exemplo, adicionam sódio. Para conseguir o vermelho carmim, colocam estrôncio. Quando querem o verde azulado, usam cobre. Desejando o verde, empregam bário. A cor que um elemento dá aos fogos de artifício é a mesma que ele tem no teste da chama. No momento em que a pólvora explode, a energia liberada na explosão excita os elétrons desses átomos. Quando retornam aos níveis de menor energia, liberam luz colorida, exatamente a cor que seria vista no teste da chama. Luminosos e lâmpadas de gás são outros exemplos. Os luminosos de neônio e as lâmpadas de vapor de sódio ou mercúrio são dispositivos de funcionamento similar. Neles há uma substância no estado gasoso, gás neônio, vapor de sódio e vapor de mercúrio, respectivamente, cujos elétrons são excitados pela energia elétrica. Quando esses elétrons retornam ao nível de menor energia, há a emissão de luz. Nos luminosos de gás neônio, a luz emitida é vermelha e nas lâmpadas de gás de vapor de sódio é amarela. Nas lâmpadas de vapor de mercúrio, também conhecidas como lâmpadas fluorescentes, há liberação de quantidade apreciável de ultravioleta, que não é visível. A pintura que reveste tais lâmpadas contém uma substância especial denominada fluorescente, que absorve o ultravioleta e reemite luz branca visível. Distribuição eletrônica nas camadas. Nessa distribuição é que vai do hidrogênio até o magnésio, você pode observar que o hidrogênio tem apenas uma camada, pois ele só apresenta um elétron, e a camada K já comporta todos os elétrons desse elemento. Já no magnésio, como tem 12 elétrons, ele vai precisar de 3 camadas para comportar todos os seus elétrons, e assim sucessivamente com os demais elementos químicos da tabela periódica. Se o elemento químico necessitar da distribuição por todas as 7 camadas dos níveis de energia, ele vai ser distribuído de acordo com o seu número por camada. Na camada K, só é permitido colocar 2 elétrons. Na camada L, 8. Camada M, 18. N, 32. O, 32. P, 18. Q, 8. Esta imagem mostra um recorte da tabela periódica, na qual a gente pode observar que os elementos químicos estão distribuídos dentro da tabela periódica de acordo com seus níveis de energia. Observe aí no primeiro período que ele representa o nível 1 de energia. E quem se encontra nessa linha aí? O hidrogênio e o hélio. Na linha do segundo período, o lítio terminando com o neônio. Terceiro período. E observe que cada período vai de acordo com a quantidade de camadas ou níveis de energia que cada elemento químico tem. No primeiro período, o elemento químico tem apenas um nível de energia, ou então só tem uma camada. No segundo período, tem apenas 2 camadas. No terceiro período, 3 camadas. Os elementos químicos do quarto período, 4 camadas. Do quinto período tem 5 camadas, do sexto período 6 camadas e do sétimo período 7 camadas. E dessa forma está distribuídos os elementos químicos dentro da tabela periódica. Não devemos esquecer também que a última camada está relacionada à posição na qual os elementos se encontram nos grupos ou famílias. Observe o neônio. A última camada dele tem 8, assim como todos dessa coluna tem 8, com exceção do hélio, que é uma exceção. Só está aí porque ele é um gás, mas todos os demais apresentam 8 elementos na última camada, e aí por isso que ele está posicionado no.
grupo 18 ou família, né? 18. Já o hidrogênio está lá no primeiro grupo, ou primeira família, certo? Observe que todos os elementos que estão logo abaixo nessa coluna do hidrogênio apresentam na última camada um elétron. É por isso que eles estão posicionados aí na família 1, ou grupo 1. Tudo está relacionado à posição em que eles ocupam na tabela periódica. Tanto os períodos que eles ocupam, de acordo com o número de camadas, quanto os grupos que eles estão localizados, está relacionado à quantidade de elementos da última camada. Lembrando também que essa última camada é chamada camada de valência, pois é esta camada que possibilita as ligações entre outros átomos, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.